Oi, amigos. Deus abençoe a todos. Hoje, 21 de outubro de 2020, a partir das 9 horas, o grupo Amigos da Fé, da Associação Espírita Mariana do Nascimento de Ribeirão. Hoje nós iniciamos o nosso encontro, nossa live aqui, com um texto sugerido aí pelo seu Miguel, que é o nosso dirigente. Um abraço aí, seu Miguel. O texto é uma oração, pedir a Deus. Eu pedi a Deus para tirar a minha dor. Deus me disse não. Não cabe a mim tirá-la, mas a você desistir dela. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus me disse não. A paciência é um derivado de tribulações, não é doada, é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. Deus me disse não. Eu lhe dou bênçãos. A felicidade depende de você. Eu pedi a Deus para me proteger da dor. Deus me disse não. O sofrimento lhe separa dos conceitos do mundo e lhe traz mais perto de mim. Eu pedi a Deus para fazer meu espírito crescer. Deus me disse não. Você tem que crescer sozinho, mas eu
lhe podarei para você possa dar mais frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida. Deus me disse não. Eu lhe dou a vida para você, para que você possa gostar de todas as coisas. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros. O tanto que Ele me ama, Deus me disse: ah, finalmente você captou a ideia. Ama teu próximo como a ti. Essa reflexão, né, nos remete à seguinte situação. Muitas vezes pedimos muito, somos orgulhosos, somos egoístas, somos individualistas, principalmente nessa sociedade atual. Os obstáculos, as dificuldades que passamos na vida nos auxiliam nessa evolução. E ela deve começar com o amor ao próximo. Fica o recado aí de hoje. Assim, sempre é muito gratificante em nossos encontros de sábado pela manhã. Agradecemos a você que regularmente está aqui na nossa live e também é um prazer imenso receber você que está nos assistindo pela primeira vez aí. Esses encontros virtuais visam mantermos o contato com a espiritualidade para trazer paz, harmonia e entendimento. Tem o chat aí da nossa live. Deixa aí o seu recado, o seu nome, a cidade, o bairro, que daqui a pouco nós divulgamos aí. Não esqueçam de compartilhar o nosso link aí aos seus amigos e familiares. Queremos agradecer. Semana passada o pessoal atendeu o nosso pedido e tivemos 16 compartilhamentos aí. Pessoal, não deixem de compartilhar. Muito obrigado aí. Se por acaso cair a conexão, não desista. Entre novamente. Lembramos que os nossos encontros ficam gravados na página do Facebook do Mariano do Nascimento e podemos assistir posteriormente. Assim, vamos nos preparar, né, como corriqueiramente, todos os sábados, pegando o nosso copo com água para tomar aí no final da nossa reunião. Tá? Essa água vai ser fluidificada. Lembrando também, tá, da nossa garrafa, tá, que também vai ser fluidificada no decorrer da nossa atividade aí. Pedimos amparo dos mentores da casa, principalmente aos trabalhos ali também da unidade no Marco João, ali da Albuquerque Lins. Também sempre uma solicitação aí do seu Miguel, nosso dirigente, ele dirige alguns trabalhos ali, então, para que todo o amparo da espiritualidade, a nossa unidade aí do Marco João. Vai aparecer aí na tela de vocês o link do caderno de orações. O propósito desse caderno é trazer de uma forma semelhante ao que acontece na Casa Espírita, agora de maneira virtual. É só preencher o cadastro aí. Começa a aparecer para vocês o caderno, né? As orações são destinadas àqueles que precisam de um apoio espiritual. Todos os nomes escritos aí e também aqueles que você mentalizou ou escreveu aí no papel na sua casa, tá? A espiritualidade inicia aí um atendimento especial. Prosseguindo, respirem fundo, acomodem-se na cadeira, vamos formar uma corrente de luz, de fé e de esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento. Vamos transmitir amor, saúde e paz, irradiando a luz divina. Convido agora a Aline
para fazer a prece de início da reunião, cumprindo o desafio da semana passada aí, né? Que a gente agradece muito a participação da Aline, que prontamente aí temos uma pessoa, né, que vai estar fazendo aí a nossa prece de início. Aline, um abraço aí, obrigado pelo apoio. Talvez você aí, da próxima vez, pode aqui estar na live conosco. É com você, Aline. Bom dia, pessoal, tudo bem? É com imenso prazer que eu venho fazer a prece de início dos nossos trabalhos de sábado. Rogamos ao Senhor Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontre acesso aos nossos corações. Bons espíritos, que vos dignai vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandado que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e recolhimentos necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abri os olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Bom final de semana para todos. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Aline. Desafio cumprido e muito bem cumprido. Obrigado pela participação, pelo envolvimento, pela colaboração. Bom dia a todos, que todos sejam muito bem-vindos, né? Todos aqueles que já nos acompanham nas semanas das lives que fizemos, aqueles que nos acompanham presencialmente e aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez. Nós vamos iniciar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como fazemos todo sábado, né? É um estudo sequencial e hoje nós vamos iniciar o capítulo 18. Eu finalizei o 17, né, semana passada, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o título do capítulo 18. E o primeiro item, né, do capítulo 18 é a parábola da festa de núpcias. Parábola, para quem não está acostumado, Jesus falava muito por parábolas, né? Como o povo daquela época não tinha um entendimento tão profundo e não tinha um conhecimento espiritual tão profundo, então Jesus criava essas parábolas e dentro desse próprio capítulo existe uma explicação para isso mais detalhada. Então vamos iniciar. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo o que tinha engordado, tudo para pronto, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles
desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e o outro para seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isto, irou-se e, tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servidores: a festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. E depois às encruzilhadas, e chamai às núpcias todos que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei, em seguida, para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Então aí vem as explicações do Allan Kardec, né, sobre essa parábola que Jesus nos colocou. Então ele diz: o incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma ingenuidade pueril, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida alegorias, mas é preciso que elas saiam do limite do aceitável. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não tirarmos do seu enredo o sentido oculto. Jesus compunha as suas, com os fatos usuais e vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. O significado só é incompreensível quando aqueles que as interpretam não as observam deste ponto de vista. Então, meus irmãos, só fazendo uma pausazinha aqui, Jesus falava por parábolas, como foi dito, e ele lançava essas parábolas para que o povo pudesse compreender um pouco mais e associar a vida material, a vida encarnada que eles tinham, com a vida espiritual, porque eles não tinham entendimento da vida espiritual. Então Jesus jogava essas parábolas para que eles pudessem comparar e associar com a vida terrena, que eles só tinham entendimento dela. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Então, a festa de núpcias aqui, Jesus coloca como se fosse o reino dos céus, né? E o rei é Deus. Em relação aos primeiros convidados, refere-se aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus para o conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras eram pouco escutadas. Suas advertências eram desprezadas, e muitos foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de ir cuidar dos campos e de seu negócio representam as pessoas que, absorvidas pelas coisas do mundo, são indiferentes em relação às coisas celestes. Então, o que acontece muito hoje ainda, né, meus irmãos? Muitas pessoas, com a desculpa do trabalho, da vida atribulada, se afastam de Deus, não vão a uma missa, não vão à igreja, não vão ao templo, não vão ao centro espírita, né? Se afastam totalmente de Deus e não querendo ouvir ou aceitar a palavra de Deus. Era uma crença para os judeus de então, de que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras.
Deus não tinha de fato prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra? Mas, como sempre, desprezando a substância, tomaram o ensinamento divino pelo lado dos seus interesses e acreditavam realmente no domínio da sua nação no plano material sobre as outras. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Idólatra é quem adora ídolos, e politeístas é que crê em muitos deuses. Se alguns homens mais instruídos haviam atingido a ideia de unidade divina, esta ideia permaneceu no estado de opinião pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sobre o véu do mistério, impenetrável à compreensão do povo. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Monoteísmo é a crença em um só Deus. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, inicialmente por Moisés, depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora rejeitassem completamente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal atingira o seu ponto mais externo. A nação, dominada pelos romanos, estava desfigurada pelas lutas políticas, dividida pelas seitas. A incredulidade havia penetrado até mesmo no templo. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamá-los à observância da lei e abrir-lhes novos horizontes da vida futura. Sendo os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, rejeitaram a palavra do celeste Messias e sacrificaram-no. Foi assim que perderam o fruto que deveriam ter colhido de sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar todo o povo por esse estado de coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que tinham arruinado a nação por orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. É a eles que Jesus compara os convidados que se recusam a comparecer à festa das núpcias. Depois acrescenta: o rei, vendo isto, convidou todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer com isso que a palavra iria ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que esses, aceitando-a, seriam admitidos na festa, no lugar dos primeiros convidados. Mas não bastava ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso, antes de mais nada, e como condição primeira, estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei conforme o Espírito. Acontece que essa lei está totalmente contida nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos os que ouvem a palavra divina, poucos são os que aguardam, colocando-a em prática, e poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Finalizando aqui, meus irmãos, esse texto maravilhoso, né? Ele é bem longo, mas é um texto muito bem explicado, então não tem muito o que acrescentar. Só o que eu quero trazer para vocês é justamente esse final, né? Que muitos são chamados e poucos escolhidos, e a gente resumindo isso, o que quer dizer? Não adianta nada eu, Álvaro, estar aqui, vindo aqui, fazendo o evangelho para vocês, pregando o evangelho, vocês todos assistindo aí em suas casas a live, orando, pedindo a Deus, né? Se concentrando aqui no evangelho, os católicos indo à missa todo domingo, os evangélicos indo ao seu culto,
não adianta nada se a gente não praticar. Então, se a gente ouvir a palavra de Jesus, os exemplos, os ensinamentos de Jesus, e só ouvir e achar que já está tudo certo, só eu falando aqui na frente, só vocês me escutando aí em suas casas, já será suficiente. Rezamos um Pai Nosso aqui e está tudo certo. Não é isso não, meus irmãos. Nós temos que pôr em prática, temos que praticar, né? A caridade, o amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Para que vocês reflitam e tenhamos uma excelente semana. Vamos agora, dando continuidade, vamos fazer o nosso segundo estudo dessa manhã maravilhosa de sábado, com o nosso livro Minutos com Chico Xavier, do autor José Carlos de Luca, e quem vai fazer hoje para nós é o Paulo. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Minutos com Chico Xavier. Hora de avançar. Deus não nos confiaria problemas se os nossos problemas não nos fossem necessários. Todo tempo de aflição é tempo de passo acima. De nós depende permanecer acomodados à sombra ou avançar valorosamente para a obtenção de mais luz. Emmanuel. Por que um problema seria necessário em nossa vida? Por que o problema nos convida a sair do lugar? Chamamos-nos para a utilização de capacidades adormecidas pela nossa acomodação. Pede-nos para ver uma determinada situação de outra maneira. A hora da dificuldade é a hora do passo acima, isto é, a hora de avançar, crescer, modificar algo em nossa vida. Ninguém dá um passo diante se não tirar o pé do chão. Em cada problema há uma lição a ser aprendida. A revolta impede que nossos olhos enxerguem o aprendizado necessário, porque o revoltado, em regra, se coloca na posição de vítima, e a vítima não acredita em sua responsabilidade pelo problema que está enfrentando. A culpa é sempre dos outros. Responsabilidade é para quem deseja crescer e tem humildade para reconhecer que precisa mudar. Se a dificuldade nos visita, saibamos que chegou a hora da promoção, a hora de avançar, utilizando as ferramentas da humildade e da responsabilidade. Sem elas, ficaremos acomodados no chão de vitimização, sofrendo desnecessariamente. Vamos tirar o pé do chão. Esse tema de hoje é para nossa reflexão. Eu espero que todos possam refletir em suas vidas o que foi dito hoje. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Esse estudo maravilhoso, obrigado Paulo, né? Mais uma reflexão para nossa manhã, para nossa semana, colocarmos, como foi dito no Evangelho, colocarmos em prática todos esses ensinamentos, das mensagens, das orações, dos estudos que fazemos. Agora quero que todos possam se concentrar, colocar em mente o nome de todas aquelas pessoas que estão necessitadas, foram colocados o nome no caderno de orações, possamos pedir a legião de médicos protetores do Dr. Bezerra de Menezes, que vão ao alcance de cada um desses nossos irmãos necessitados, fazendo todos juntos a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor.
Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze, o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Muito gratificante, né? Todos esses estudos, as músicas, as orações aí enchem os nossos corações aí de energia, de paz. Então esse é um dos motivos de nós estarmos aí. Hoje nós vamos sair um pouco do nosso cronograma aí, né, habitual. Sempre temos nesse momento a gravação do áudio do Chico, depois o Evangelho de Chico e os nossos comentários aí. Hoje eu vou trazer para vocês, tá, do José Carlos de Luca, o Médico Jesus. É uma passagem aí muito importante, especialmente nesse momento em que a nossa sociedade, nós como indivíduos, estamos vivendo. Então a gente está percebendo muita intolerância, né? Muita falta de paciência entre as pessoas, seja no trabalho, seja qual local for, dentro da família, né? E especialmente quando nós somos, às vezes, acometidos por alguma doença, que é o que corriqueiramente aí está acontecendo. Então, o estudo, a leitura de hoje, tá, é a seguinte: paciência é o remédio. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para as tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade, o azedume, 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com os médicos, com os enfermeiros, com os exames que demoram, as dietas, cirurgias e remédios, raramente encontramos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo
é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente, agradeça a Deus pelo embelezamento espiritual. Comentário rápido e objetivo que eu trago é: tivemos e começamos a pandemia. Ficamos um longo período aí enclausurados e relativamente estamos até hoje. As pessoas já estão ficando impacientes. Estão querendo retornar e ter a vida que era anterior. E a coisa ainda não acabou. A onda do Covid já está andando muito acelerado na Europa e nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Percebam que a população nossa quer voltar às rotinas das festas e tudo mais. Paciência. Assim seja. Álvaro, é com você agora a prece de concentração. Só um complementozinho rápido sobre as doenças aí que o Silvio citou. A gente tem que analisar o seguinte: Deus construiu tudo, fez tudo para o nosso bem. Se há trevas, é porque há falta de luz. Se há doenças, é porque há falta de saúde. A falta de saúde é responsabilidade nossa. Nós não estamos nos preocupando em cuidar bem do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso sono. E aí as consequências da doença. Então, Deus nos fez com saúde. Nós é que prejudicamos e encontramos a doença como resposta. Para todo mundo refletir. Você me aproveita, e muitas vezes essa doença, né, Álvaro, além da parte orgânica, como você bem citou, a grande preocupação, que é isso que nós estamos tentando aqui ter, a preocupação com a parte mental também, né? A saúde mental, para não cairmos numa depressão, né, e tudo mais, também, que muitas vezes é uma doença mais séria ainda do que só a física que foi citada aqui. Obrigado. Isso aí. Então vamos agora nos concentrar novamente, pensar um pouquinho dentro de nós próprios. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola da Alma. Vamos agora fechar os nossos olhos, nos concentrar e respirar bem profundamente, bem pausadamente. E pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre os nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passei pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá
dando proteção para nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar e que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, que assim seja. E fazendo só um último comentário aí com o que o Silvio falou, e fazendo uma ligação com o que o Evangelho nos mostrou, essas doenças mentais, né, como o Silvio citou, é a falta de Deus dentro de nós, né? Então, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então a gente tem que colocar Deus dentro da gente, porque esses problemas mentais e espirituais é a falta de Deus dentro de nós. Deus está presente sempre conosco, nós é que nos afastamos dele. Agora vamos todos juntos, com bastante alegria, com bastante vigor, fazer a música, cantar a música Quanta Luz. Esse ambiente desce.
sem som, Sil. Opa, me desculpem, né? Ficamos momentâneo aí sem som, mas retornamos aí. Eu dizia que luz maravilhosa, né? Que quanta luz que ela irradia aí sobre cada um de vocês a partir desse momento, né? Que ela se transforme, inclusive na fluidificação aí da nossa água, que todos vocês recebam aí nos lares de vocês, muita paz, muito amor, muita tranquilidade e toda a energia necessária que a espiritualidade aí deixe com vocês. Assim seja. E que isso perdure, né, pelo menos até o nosso próximo encontro de sábado. Mais uma vez, lembrando aí da nossa garrafa com água, você que deixou sua garrafa, sua jarra aí, fluidificando também, você pode consumir essa água durante a semana, ministrando tanto para você quanto para os seus familiares, tá? Conforme for diminuindo aí o nível da água, você pode ir completando, só não deixa terminar a água aí, e aí troca para no sábado seguinte. Tudo bem? Tudo certo? Os dados aí da nossa live, né? Semana passada aí nós tivemos 917 pessoas alcançadas. Já pedimos, já agradecemos, já reiteramos aí os 16 compartilhamentos, o nosso muito obrigado. E nós tivemos 372 pessoas visualizando por mais de 5 minutos aí a nossa live durante a semana. Atingimos hoje aí um público de simultaneamente 33 pessoas, só que nós estamos só com 7 compartilhamentos. Você que ainda não compartilhou hoje, vai lá, compartilha, tá? Para a gente poder atingir um público maior, né? De pessoas que muitas vezes estão precisando aí. Então não esqueça daquele seu amigo, daquele seu conhecido, do parente aí, e manda lá o compartilhamento para ele. Agradecendo muito aí a Lurdinha, ela comentou aí, mensagem linda. A Vânia, paz em Jesus. A Rosana, alegria, saúde aí, seu Miguel. É verdade, seu Miguel. Toda paz, toda saúde aí para o senhor, a sua família também. Essa semana aí não foi fácil, né? Teve que ir ao médico, aquela coisa toda. Então, paciência. Esse foi o recado aí de hoje. Muito bem lembrado aí, Rosana. Miriam Martins, Thaís, a Glacione, gratidão. Ela sempre está aí junto com a sua mãe, Jussara. Estão sempre juntas aí. Obrigado. A Rita de São Paulo. A Kika, Adriana. A Célia de Campinas. Ô, Célia, um abração aí para Campinas. Falando nele, né? Tem o recado dele aí. Seu Miguel, família, a Miriam, todos lá, a Dona Val, a Meire. Recado, Deus abençoe. Então, já está abençoando todos nós aí, com certeza, seu Miguel, e também o senhor e a sua família. O Paulo, Deus nos fortalece estando aqui. Graças a Deus por esse aprendizado. Realmente é um pouco aquilo que o Al falou, né? O Deus dentro de nós aí, como que está, como que nós estamos agindo, como que nós estamos fazendo, vamos colocar em prática. Além daquela primeira mensagem, né? O amor ao próximo, que é o sintoma aí da caridade. Sandra Araújo, Equilíbrio e Paz. Mônica, a Dulce Pagando, o Carlos e a Jane, gratidão. Eles estão lá em Ubatuba de novo. Obrigado aí pela presença aí, nos está prestigiando. Estela, a Licínia, o Balieiro, o Paulo lá, nosso grande amigo do Japão, toda semana aí com a gente. Paulo, mais uma vez, obrigado. As orações estão chegando aí, os seus pedidos
tá? E ele diz, né, muito obrigado pelas palavras de Jesus, tá? As palavras nós transmitimos, Paulo, mas o fundamental, se você não tiver com o coração aberto e disposto a ouvi-las, ela vai ficar em vão, tá? Então, parabéns a você, Paulo, e a todos vocês aí que estão nos assistindo e pegando todas as orientações aí. Ouvi-las e praticá-las, né, Silvio? Ah, perfeito, com razão, tem que praticar, exatamente, né? Agradecemos aí a Aline, né? Mandou aí mandou bem hoje na oração aí inicial. Obrigadão, Aline, um abraço aí, tá? Dá um abraço em toda a família. A Dulce Campos, a Luciana, a Vânia, né? Duas palavrinhas chaves, essa eu gostei, tá? Vale a pena. A Vânia disse, aprendizado e evolução. Então, ali, ó, intimamente, né? Uma depende da outra exclusivamente. Certo, Vânia? Obrigado pelo recado. E a Lia? Olha lá, Verdade, Álvaro. Nossa, Luciana Silvano. Professor Silvio, sua mãe da Lara Silvano, sua aluna do 7º ano do SEI. Opa, obrigado aí, né? Opa, a gente tá chegando aí. Bacana. Tá? Obrigado a todos vocês aí que estão conosco nesse momento aí. Álvaro, agora é com você os seus recados aí. Pode seguir. Como sempre a gente dá os recadinhos, então eu peço a todos que continuem colaborando com as doações de alimentos para o nosso banco de alimentos e confecção de cestas básicas para cerca de 85 famílias carentes que distribuímos todo mês, né? E ainda mais agora, nesse final de ano, a gente sempre faz uma doação melhor, né? Por causa do Natal, dessas famílias terem um pouco mais dentro das suas casas para passar o Natal, né? Com alimentos, com alegria. Então, eu peço para vocês que possam doar um pouquinho. Um alimento que cada um consiga doar vai ser fundamental para que possamos continuar com esse excelente trabalho. E aí deve estar aparecendo para vocês aí na tela os locais de doação, né, que você pode levar os alimentos. Então nós temos aqui no Jardim Paulista, na Note Center Notebook, lá com o nosso amigo Caio. Temos também lá no prédio do Shopping Iguatemi, né, na empresa Plugme, com o nosso amigo Zé Renato, e também ali pertinho do Centro Mariano do Nascimento, na Rua Niterói, na Ribershine Materiais de Limpeza, com os nossos amigos Tiago e Ali. Então vocês podem deixar lá as suas doações, e também durante a semana, no período da tarde, o nosso bazar já está funcionando, né? Então você pode ir lá visitar o nosso bazar, fazer suas doações para o bazar, comprar algum mantimento, alguma roupa lá do bazar, e também levar suas doações e deixar lá com a Soninha, com o João, que cuidam lá do bazar. Então, peço essa colaboração para que possamos continuar com esse trabalho. E também peço a colaboração de todos, quem preferir fazer doação a nível de valores, né, em dinheiro, pode utilizar, deve estar aparecendo aí na tela agora, a conta da nossa Associação Espírita Mariano do Nascimento. Então você pode fazer a sua doação depositando na conta, né? E também aqueles que são sócios, né, que estão com suas mensalidades, vamos colocar nossas mensalidades em dia para ajudar, porque agora é final de ano, tem 13º, tem toda uma série de custos, tem férias dos funcionários. Vamos colaborar, vamos ajudar, porque a casa está necessitando, ainda está fechada, né? Então acho que nós devemos retornar só o ano que vem. Então vamos todos colaborar, vamos depositar, doar e ajudar a nossa casa para que possamos cumprir com as obrigações, né, financeiras e as contas que temos a pagar. Quero agradecer a todos vocês pela paciência, pela participação, né? Obrigado, Aline, por cumprir, né, nosso desafio que fizemos.
E agora você aí vai se preparando, né? Daqui a 15 dias, daqui 2 sábados, nós vamos lançar o desafio. Então, a partir da semana que vem, nós queremos que você já esteja preparado, que nós vamos selecionar quem vai fazer a oração de início dos trabalhos para daqui a 15 dias, ok? Conto com vocês, que vocês tenham uma excelente semana, cheia de luz, cheia de paz, cheia de energia. Um abraço, seu Miguel, a família, a Dona Val, a Mília, a Meire. Vocês fiquem em paz. A todos os membros do nosso grupo Amigos da Fé e a todos vocês que estão em casa. Muito obrigado, muita paz, muita luz e até sábado que vem. Um abraço a todos. Você, Silvio, para você finalizar. Obrigado, Álvaro. Eu acho que, primeiramente, aí, agradecimento especial à espiritualidade, agradecimento aí aos médicos que tão prontamente também auxiliaram o seu Miguel nessa semana aí. Não teve bem, mas tenho certeza que a partir de hoje aí já está se restabelecendo e tendo paciência, né? Como ele próprio diz, tudo passa. Então, muita força, muito empenho aí, seu Miguel, e se cuidando aí, tá bom? Agradecimento também a todos os membros do grupo Amigos da Fé, né? A nossa casa, o Mariano do Nascimento, todos os membros aí. Então, vamos continuar colaborando e ajudando. E os últimos recados aí, queria dar um recadinho aí. O Paulo nos avisou que a Lia, que é a irmã do seu sogro, a primeira vez aí com a gente. Lia, obrigado aí pela presença, primeira vez aí. Teve também aí nos últimos instantes a Marta Gobi, um abraço aí a você, o Valdir e todos aí. A Célia, né? Um excelente final de semana, a Bianca e a Luciana aí, mais uma vez aí, né? Que é mãe de uma aluna nossa, a gente é professor, então um abração, a gente fica muito feliz aí por estarmos com todos vocês aí, tá bom? Um abraço, bom final de semana e até o próximo sábado, 9 horas. Obrigado.